Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado no meu motorhome ou autocaravana, para quem está aqui em Portugal, enquanto eu viajo à Europa. E hoje nós temos um convidado muito especial. O nome dele é Marco Miranda, eu já vou apresentá-lo. Ele é especialista em homem em masculinidade. Não é isso, Marco? Mentor de homem e masculinidade. Nós vamos abordar muitos temas importantes para você, homem, para você que quer se tornar um homem de valor, se posicionar na sua casa e na sociedade. Hoje nós vamos falar com Marco Miranda. Seja muito bem-vindo, meu queridão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Da hora que as pessoas vão ver aqui o nosso momento, é um momento de mim transbordo. Uma honra estar aqui, agradeço o convite. Este momento seja um momento de contribuir na sociedade. Não seja apenas para nos ouvir, mas para serem servidos, impactados e transformados. Muito bom. Marco, e eu vou pegar minha colinha aqui que eu tenho muitas perguntas. Eu vou aqui, como eu sempre falo, não é um podcast para falar somente da história de vida, né? Aqui eu quero que você contribua mesmo com o conteúdo que você tem para servir as pessoas, trazer ferramentas para que elas possam aplicar na vida delas e transformá-las, tá? Para que elas saiam desse podcast melhor e com ferramentas, melhor do que elas estão e com ferramentas para poder se tornar melhor, continuar na caminhada, tá? E eu quero perguntar, coisa simples, só para a galera já entender assim, quantos anos você tem? Então hoje estou com 28 anos, prestes a fazer 29, Ok. passa em abril. E já está casado há quanto tempo? Vai fazer 2 anos junto, 1 ano casado. 1 ano casado. Maravilha. Então já tem uma bagagenzinha aí que pode compartilhar. E você falou que é mentor de homens e especialista em masculinidade. Isso aí. Então, a minha jornada começou há 10 anos atrás. Ok. Enquanto eu comecei a formar como homem, a construir-me enquanto homem, lutando várias batalhas num processo de construção da masculinidade, até me tornar um homem másculo, homem da minha melhor versão, digamos assim, num processo de me especializar na minha identidade, de conhecer, de me construir. Daí eu consegui me especializar em quê? Não foi na formação da faculdade, foi na formação da vida, em que eu saí de um miúdo, uma criança, de um homem fraco, sem posicionamento, sem saber quem é que eu era, para uma pessoa que se posiciona, que defende a verdade, que não abre mão do seu posicionamento e que, acima de tudo, honra a sua mulher, ama a sua mulher todos os dias. Daí eu percebi, eu tinha masculinidade. E hoje eu formo homens nesse processo, homens fracos para falar homens fortes, homens que não sabem quem são para saberem quem são. Essa é a minha especialidade, digamos assim, na masculinidade. Agora, beleza. Hoje você já faz isso. Agora, quando você percebeu que você tinha... Isso eu falando, né? Assim, quando você percebeu que você tinha uma personalidade fraca, uma identidade fraca, um homem fraco, como você falou, quando que você percebeu isso? Qual foi uma ou duas experiências que você viveu que falou, cara, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô indo pro caminho errado? Quando foi? No momento que eu me deparei com a realidade da vida, até então andava a dormir, pensava que estava acordado, foi quando eu fiquei em coma 5 dias e perdi a vida durante 5 dias, literalmente. Quando eu acordo, eu vi na minha vida um mar que eu nunca tinha visto, que era o homem fraco, muito fraco, ignorante, reativo, mimado e, acima de tudo, revoltado com a sua história de vida até então. E isso foi aos 19 anos. Então vai fazer 10 anos praticamente que eu me deparei com um Marco fraco, um homem que era um gato, onde o Avanço também era muito velho. Aí foi o momento. Você falou que estava em coma, é isso? Você viveu um coma? Foi um acidente? Foi... O que foi? Para as pessoas se entenderem. Literalmente, foi consequência das minhas escolhas. Ou seja, era um rapaz que era viciado em masturbação, pornografia, maconha, álcool, videogame. Minha vida era só jogar, comer, fumar, masturbação, pornografia. E isso vão para um lugar de praticamente perder a vida. Praticamente perdi a vida durante os 5 dias. Então eu entendi, isto é só uma consequência. Espera aí, vamos agora pensar sobre o que é que me trouxe até aqui. E para todas essas causas me levaram para esse buraco.
E quais foram as principais consequências que esse caminho te levou? Por exemplo, os vícios de pornografia, os vícios de masturbação, a falta da identidade, e outros que a gente vai falar aqui no decorrer do podcast. Mas vamos pegar com vícios de pornografia, por exemplo. Cara, porque isso é um tema muito abordado, muito complicado hoje na sociedade. Acredito eu que principalmente no meio dos homens, existem no meio das mulheres também, mas principalmente no meio dos homens. Quais foram as consequências que isso te trouxe e quando você percebeu que estava ficando viciado em pornografia e viciado em masturbação? Aconteceu eu conseguir entender que estava viciado em masturbação e pornografia, e as consequências foi quando eu quis sair desse lugar e eu percebi que não conseguia sair. Onde eu vi que eu não consigo fazer nada mais, para além daquilo que me dá prazer. Quis começar a estudar, na escola era muito mau aluno, quis começar a ser um melhor aluno. Queria estudar, e o meu cérebro levava-me para o prazer, para a masturbação e pornografia. Queria começar a treinar, começar a construir um corpo melhor. Sempre que eu queria ir treinar, eu não conseguia ir para a dor. Eu era sempre levado para o prazer. Então nesse momento eu percebi, eu estou escravo disto. E naturalmente a minha identidade, a minha confiança, a autoestima foi tudo a ser destruído. Que eu não tinha força sobre mim, não tinha domínio sobre mim. Eu era escravo do momento que ela pedia, ela falava um pensamento e eu ia dar razão, ia dar vida a esse pensamento. Então eu ficava a masturbar-me 6 ou 8 vezes por dia. Era uma rotina literalmente, como se temos uma rotina de treino, de estudo, uma rotina para me masturbar. Literalmente era dessa escravidão assim, bem assim. Então, a principal consequência era a escravidão desse prazer momentâneo. A principal consequência é destruir a vida, é perder a vida. O que começa hoje numa masturbação vai nos levar, pode chegar até ao adultério, à destruição de um casamento, pode, quando já não me satisfaço mais com a masturbação, posso ir para seguir para o quê? Maconha. O que eu considero masturbação, mas 5 anos depois estava a fumar o meu primeiro cigarro de maconha. Porquê? A masturbação é uma dopamina que a gente gera no cérebro, e quando já está conhecido, já estou viciado nisto, já é mais do mesmo. Peraí, deixa-me buscar algo mais novo. Ou eu não dominar a carne, eu estou constantemente a ser levado pela carne. Até que há um caminho que me vai levar aonde? A um poço sem fim. Então as consequências são assim, infinitas. Se eu não travo, não há limite para as consequências, né? São infinitas, há muitas consequências mesmo. E você acredita que o ambiente que você vivia, ajudava a proporcionar isso? Eu não sei qual é o ambiente que você vivia. Então, mas o ambiente, por exemplo, uma família bem estruturada ou mal estruturada, nesse caso, uma ausência de pai, um maltrato do pai ou da mãe, ou, sei lá, alguma outra coisa, uma vila, né, como a gente chama, ou uma zona que acabava, mais influências, mais amizades, acabavam te levando para esse caminho também, ou isso era de você? 3 grandes coisas que impactam e influenciam muito na construção ou na destruição da nossa vida: ambiente, família e amigos, os que nos rodeiam. E eu tive a família, ambiente e amigos, os 3 fatores, talvez os mais influenciadores, totalmente para a destruição. Nasci numa família muito destruturada, muito humilde, para não dizer pobre, mas é pobre também. E as influências deles era isso, era carnal. Todos os meus tios é prostituição, tinha tios que eram da boate, em Portugal boate é à noite. Tem um tio meu que está sem uma perna porque na noite levou um tiro, ficou sem a perna, por consequência dessa vida de prazer mundana. E todos os meus tios, a família olha para a mulher como um objeto. Meus primos, eles masturbavam-se em casa, nós masturbávamos todos em casa, e era uma coisa muito carnal, era muito sexual. Então, naturalmente influenciou. Depois, o meu ambiente, eu nasci num bairro em Elvas, é uma zona interna de Portugal, de Boa Fé, e lá é um bairro social. Eu tinha um amigo meu que me levava para a casa dele, era consumir pornografia. Ele masturbava-se, eu por acaso nunca tive essa necessidade de masturbar com outras pessoas, mas depois aquelas imagens instaladas no meu cérebro, ia para casa, assim que me apanhava sozinho. Agora vou-me aliciar com aquelas imagens. Então a mente era esvaziada e aliviada em casa no secreto, através da masturbação. Então tudo isso, os amigos, é a mesma coisa, é tudo uma visão carnal, sabe? É olhar para a mulher com um olhar de objeto. E isso foi a minha realidade até aos 19 para 20 anos. Isso te atrapalhava, por exemplo, em se relacionar com outras pessoas, em fazer amizades, em pensar em coisas diferentes, como, por exemplo, no futuro, aquilo que você gostaria de fazer ou construir na vida, de respeitar pai e mãe, ou respeitar inclusive as mulheres a qual você tinha ali um relacionamento.
ou amizade normal, isso afetou também? Há uma coisa que afeta muito que é, nós somos o que nós fazemos no secreto. E quando eu no secreto faço algo, e quando vou para o mundo, quando vou relacionar com as pessoas, eu escondo essa parte de mim, eu não consigo ser inteiramente eu fico escravo do meu secreto. Então eu fui muito travado nas relações com mulheres e até com homens, porque havia uma parte grande de mim que era escondida. Só eu sabia que fazia. Tanto que só há 1 ano e meio para cá é que eu tenho vindo a falar sobre esta minha parte da vida. Eu nunca tinha falado sobre isto aos meus 28 anos. E hoje a minha família ouve, meus amigos ouvem. É isto, eu nunca tinha falado sobre isto. Ninguém sabia. Uhum. Mas eu comecei a ser inteiramente eu, quando eu falei todas as minhas batalhas do secreto e a relacionar melhor com as pessoas, porque eu libertei-me das máscaras. Então, influencia muito isto tudo que nós fazemos no secreto. Quando nós vamos para o público, nós andamos com máscaras e a esconder uma parte de nós que nós não queremos que ninguém saiba. Vai nos matar. Em dar, em receber. Não queremos que ninguém descubra o que ninguém sabe. Então é uma prisão muito forte, que é a prisão mental e espiritual, que poucas pessoas falam, mas que muitas pessoas vivem. Caramba, isso é muito forte. E eu fiz essa pergunta justamente porque eu percebo que esses jovens, vou colocar os jovens, né? Não só de hoje, mas de antigamente. Por exemplo, eu tenho 39 anos, tô com um corpinho de 26 e rostinho de 40, já tô pintando a barba. Mas eu percebo que essas pessoas tinham muito isso, né? De uma dificuldade de se relacionar com pessoas. Claro que vai muito por causa do ambiente. Por exemplo, eu não tinha, já fui viciado também na minha adolescência, principalmente. Não sei se eu era viciado ou se eu não tinha consciência que era viciado, porque tem esses níveis também, né? Mas assim, eu não tinha problema de me relacionar com outras pessoas. Mas eu via muitos amigos, colegas que tinham essa dificuldade de se relacionar com pessoas, porque queriam viver apenas o mundo delas. Entende? Aquilo que você falou, o viver o secreto promíscuo era mais prazeroso do que viver na própria sociedade. E isso acaba afetando muito resultados, relacionamento hoje de pai, relacionamento de casal, relacionamento em amizades, em profissional e etc. Você acredita que isso também é um ciclo que as pessoas não têm consciência, que afetam e estão sofrendo por isso sem saber? Jesus já fala, Pai, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Nós, a maioria da sociedade, de verdade, isto é um estudo até que nós podemos ver, não nos basearmos na boca do Marco ou na nossa opinião e achismo, mas a sociedade, poucos nós sabemos o que fazemos e as consequências do que nós fazemos. Então, a masturbação, pornografia e, sei lá, até comer comida saborosa, Uhum, há muita coisa na vida que nos mata, mas mata de uma forma invisível. uhum, E na sociedade masculina, principalmente, existe uma grande crença de virilidade. Se eu não me masturbar, o meu pênis não vai estar fortalecido. Então, logo, quando eu me envolvo com uma mulher, eu posso estar mais fraco, não ser capaz de prover o prazer que ela deseja. Então, eu vou-me aliciar já como uma forma de preparação, de treino, para não ser enfraquecido. Isso é a maior ilusão. Porque o órgão sexual não é um músculo natural como é os músculos do corpo, não é? Enfim, é outro mecanismo. Entendendo isto, eu saio da raiz do não saber para o saber. Eu paro de estar escravo da minha ignorância. De logo a parte de fazer coisas que antes fazia porque achavam. Agora eu sei. Então, naturalmente, nós somos literalmente escravos da nossa ignorância e nós fazemos coisas a achar. Não porque nós sabemos, porque achamos. Então, a maioria de nós temos uma má forma de nos relacionarmos e não nos relacionamos. Até podemos relacionar. E acredito que tu, Érica, até podias relacionar, mas não com o teu máximo potencial. Havia uma parte de ti que não era tão entregue. Estava mais limitada, mais travada. Havia partes de ti que tinhas um certo limite, não dá bastante com medo que descobrisse alguma coisa. Então, quando nós somos inteiramente de verdade, não há nada que nos para, que nos limita. Nós somos tudo. Não há nada mais para esconder. Eu sou tudo o que posso ser, porque sou eu. Pronto. E é esta liberdade que eu falo, este relacionamento de que eu sou livre, eu não tenho medo de nada. Eu sou eu aqui, em casa, em qualquer lugar. E é lindo, sabes, viver nessa liberdade e essa riqueza que é a vida. Pronto. Como sei, reconheço. Eu fiz isto, a liberdade que isto me traz. E as portas que isto te abre. As pessoas que estão nessa mesma prisão e quando abres a boca, elas são completamente arrebatadas e elas veem em ti uma salvação. muito bom. Isso me abre um questionamento. Você falou, né, dos próprios meninos e jovens, adolescentes, não se masturbarem
se masturbarem, na verdade, porque encontrar aquilo ali como um preparo para uma relação sexual e etc. Inclusive, muitos especialistas defendem isso. Defendem isso. Não é verdade? Existe sexólogos, psicólogos até, masturbar é bom. Uhum. E dizem, mas é uma necessidade. E agora eu venho para quebrar todo esse sistema, sinceramente, com muito amor e muito temor a Deus. Sexo é uma necessidade, não é masturbação. É muito diferente. É eu me relacionar com a minha mulher e fazer daquele um momento espiritual e prazeroso em outros níveis do que o carnal e o físico. Daqui está a grande atmosfera, a grande esfera de diferença. Eu não preciso de masturbação para me conhecer, né? Eu preciso de me entender, me conhecer, como é que funciona o meu organismo, a minha mente, o meu corpo, para usá-lo da melhor forma. Agora, usá-lo para me satisfazer é uma baita de uma ignorância que nos leva para um lugar obscuro. É que a escravidão do prazer. Daí gera-se uma sociedade hedonista, uma mente que só se move por prazer. De lá na frente vai sofrer as consequências. E é o quê? O sofrimento. Um vazio interno tão profundo. Mas eu faço tudo o que me dizem para fazer, que é bom fazer, e afinal estou assim porquê? Onde é que eu vou preencher este vazio? Meus amigos. Continua nessa escravidão sexual e prazerosa. Onde é que vocês vão parar? Querem perder a vida? Não queiram, porque eu já quase que perdi. Ou seja, eu tenho uma história, uma experiência que comprova todas essas coisas. Marco, mas é a tua experiência. Tá bom, mas a tua pode não ser igual, nem semelhante. Mas pode ser, de uma forma ou outra, o mesmo caminho, mas de forma diferente, não é? Mas a consequência é sempre de uma forma ou outra igual. Portanto, é destrutivo mesmo. Não há outra palavra, é destrutivo. Mas é tão invisível que as pessoas não conseguem associar. Mas como é que é assim? Eu masturbo-me e isto me vai levar ao adultério? Não está assim, não está conectado, isto não tem sentido nenhum. É da mesma forma que tu comes hoje um McDonald's, mas comes todos os dias, daqui a 10 anos estás obeso. Pronto, foi invisível, mas foi. Então é um pouco nesse sentido. Eu fiz essa pergunta de maneira muito intencional, justamente por isso. Porque e eu não estou aqui, nesse caso, para falar que um tá certo ou tá errado, tá? Cada um vai defender uma, e eu defendo a minha. Eu defendo a minha, e a minha linha é justamente com a que vai de um encontro à sua. Mas é pra gente deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo ou no podcast ou no YouTube agora, para que as pessoas entendam que, de certa forma, é contado um storytelling, uma narrativa, que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso, que vai fazer bom para você quando você tiver ali fazendo o amor, a transa, o sexo com a tua parceira ali, né, com o teu cônjuge. Mas na verdade isso aí é uma armadilha. É uma armadilha porque se a pessoa não tem um domínio próprio, aquilo, ao invés de ajudar, vai aprisioná-la nessa escravidão que você está falando. Exatamente. Então eu quero deixar claro, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Não sei se tu concorda comigo que, tipo, nas entrelinhas aqui, na verdade, existe uma grande armadilha. Não que a pessoa não tenha que se conhecer, por exemplo, quando estiver ali com seu cônjuge e etc. Eu acredito que sim. Os dois têm que, entre quatro paredes ali, as pessoas têm que se conhecer o máximo possível. E ali eu acho que é o prazer. Eu gosto muito de uma analogia do pastor Cláudio Duarte, que ele fala da seguinte maneira. Conhece ele? O pastor Cláudio Duarte, ele fala que casamento é igual uma panela de pressão. Eu não sei se você conhece panela de pressão. É igual uma panela de pressão. A panela de pressão, primeiro você bota no fogo e aquece o lume. E aí, o que vai fazendo? A panela de pressão vai subindo a pressão, vai subir na pressão, vai subir na pressão, até que ela chega no ápice. No casamento tem que ser assim. Não vai começar legal no começo, justamente porque estão se conhecendo. Entende? Vão se conhecendo, o próprio corpo, a química dos dois corpos, como aquilo funciona. Mas depois a pressão vai aumentando conforme você vai se conhecendo, e ali as coisas vão ficando bom até ser maravilhoso, como a analogia da panela de pressão. Sabes uma coisa que me levou a esse vício? Olha só o que é que despertou, porque estes tipos de práticas elas vêm da adolescência. Nós, como mantemos o conhecimento e é despertar do líbido e os desejos sexuais, naturalmente a evolução humana desperta isso em nós. Há ali uma fase da adolescência, infância, que gera essa evolução no corpo. Depois desperta o líbido, a gente fica com ereção e tudo mais. E eu, aos 5 anos, vi os meus pais a terem relação sexual. Não vi diretamente, mas vi que eles estavam a ter a relação. E aquilo despertou em mim uma curiosidade. Dali para a frente, eu comecei-me a querer
envolver com com as minhas primas, com as minhas irmãs, e queria-me roçar, literalmente. Queria imitar aquilo que eu via a minha mãe fazer debaixo dos cobertores. E que despertou uma grande curiosidade. E aquela curiosidade levou-me para um caminho. E o caminho foi o quê? Foi de descobrir o que era aquilo que eles estavam a fazer ali. Masturbação e pornografia. Foi as mais aproximadas daquela realidade. E a partir dali para a frente, foi uma descoberta constante, 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 constante. Então, a sociedade pintou-nos que masturbar é normal, é comum. Sabe o que é isto? Oração. Uma oração. Mas acabando aqui, ou seja, pintaram-nos uma ideia que é normal. Então, para alguém acreditar que não é normal e que faz mal, custa muito acreditar nisso. A gente vai duvidar e vai. Isso é mentira. Isso é ideia da tua cabeça. Isso é xismos teus. Mas na verdade, quando eu fui a ver, quando eu comecei a crescer enquanto homem, eu percebi-me muito fraco. Eu tinha medo de brigar, de ter lutas, de desafios. Eu não conseguia vencer a minha carne. Ela estava literalmente escrava de todas aquelas práticas. E quando eu entendi isto, digo assim, não, espera aí, masturbação é uma prática de um adolescente que não se conhece e que não tem uma boa educação, porque um pai e mãe que têm uma boa educação para o filho, eles consciencializam-no e dão-lhe uma educação sexual mínima para ele não ser escravo daqueles despertares da evolução, né? Mas quando não temos isso, temos que vir por nós mesmos. Então, por nós mesmos vai dar a muitos caminhos, e um deles é o quê? É ser escravo daquilo porque não temos o conhecimento nem a educação dos nossos pais. Então, trazer aqui para concluir que a masturbação e a pornografia foi normalizado, mas não é normal, é comum. E é muito diferente de ser comum para ser normal. Portanto, parem de se destruir, parem de se enfraquecer, parem de achar que precisas disso para alguma coisa, para a tua virilidade ser muito mais forte, porque é uma ilusão. E a minha maior fase, sexualmente falando, foi depois de estar 2 anos e meio sem me masturbar e consumir pornografia. Aí eu descobri o verdadeiro sexo, digamos assim, sem necessidades externas para me sentir forte e viril. Muito bom, muito bom. Excelente. Quero só aproveitar aqui um pouquinho para fazer uma pergunta totalmente aleatória aqui. Você gosta de hambúrguer? Gosta de hambúrguer? Sabia que lá em Portimão a Go Burger tem o melhor hambúrguer da região? É isso mesmo, meus queridões. Você que gosta de um hambúrguer, olha, entra em contato com o pessoal da Go Burger. Nós vamos passar o comercial deles agora e confira. Eu mesmo fui lá e conferi e olha, me surpreendi. Confira você aí o comercial da Go Burger. Venha conhecer a Go Burger, um ambiente aconchegante, atendimento com muita alegria e simpatia. Trabalham sempre com os melhores produtos, cardápio com diversas opções, uma mais saborosa do que a outra. Eu mesmo fui lá e conferi, olha, e me surpreendi. A cada mordida uma explosão de sabor. A Go Burger tem uma hamburgueria em Armação de Pera e delivery em Portimão, Algarve, Portugal. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como você conseguiu açaí, aí se desintoxicando, se desviciando da pornografia? Então, vou lá na Go Burger, comam com moderação, o hambúrguer não faz mal, se for comido com moderação, tá? Então, principalmente, entendendo mesmo que é destrutivo. A Bíblia fala, em Romanos 12, do número 2, e não vos moldeis ao sistema deste mundo, ao padrão deste mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que acessem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A chave é a renovação da mente, através do entendimento. Então, lá está, mais uma vez, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Logo, eu tenho que buscar se aquilo que eu estou a fazer é baseado em sabedoria ou é baseado em padrões do mundo. Estou a fazer isto porquê? Eu trago um padrão da minha família. Eu trago um padrão do ambiente que eu estou inserido. Né? Eu tenho que entender porque é que eu estou a fazer o que eu faço. Eu estou a comer gordice porquê? O que é que me influenciou a comer isto? Eu sei porque é que estou a comer isto? Quais é que são as consequências? Não sei. Deixa-me saber. Quando o Marco parou, deixa-me entender quais é que são as consequências da pornografia e da masturbação. Eu tive um choque de realidade. Porque todo mundo me conta que faz bem. E eu vou estudar e está a foder com a minha vida. Oh, espera aí, então, mas como assim? Então o Marco não foi mais movido pela força do braço em deixar porque alguém me disse não. Literalmente eu entendi que é destrutivo e que me leva para um lugar da vida completamente escravo de prazer. E que quando entro num casamento, por exemplo, se não resolver essa dor, eu vou ter pensamentos de adultério. Já satisfazi com a minha mulher, já me satisfaz, já não há mais nada novo aqui nesta relação. Se calhar vou buscar ali fora, vou começar a olhar para fora, vou ali buscar mais um prazer fora, externo. E aí começa aonde? Em dores não resolvidas do passado. Então, quando eu entendi isto,
Isso foi como gerou a mudança. Literalmente foi assim, bum. Quando eu tive o entendimento, mudou tudo. Então, a saída tem que ser a partir daqui. Não é a masturbação que tem que mudar. É a mente sobre algo. Neste caso falamos de masturbação, pornografia, mas sobre a dor que cada uma pessoa passa. Se eu estou inserido neste estado, neste momento, nesta fase, por que é que eu estou aqui? Deixa-me entender o que está aqui dentro. Então eu não vou focar no fora, vou focar no interno. E a partir daí toda a mudança é possível. Você utilizou... Primeiro você trouxe... Então a ferramenta que você trouxe foi a consciência. Saber como aquilo está te prejudicando. Agora você usou algum artifício, por exemplo, para poder desviar tua mente da pornografia e da masturbação, para que você conseguisse começar a se desintoxicar, se afastar disso. Você buscou outros meios de bel prazer, para que você, entre aspas, pudesse substituir ou ressignificar isso? A minha maior ferramenta, que até hoje eu levo para um estilo de vida eterno, no Rubrimon, e é um compromisso que eu tenho com Deus, é a leitura. Livros com o conhecimento certo. O detalhe é este: não adianta só ler. Tem que ser um livro com o conhecimento certo para a fase que eu estou a viver. E aqui está o grande detalhe. Se eu estou numa fase de estar muito escravo de prazeres e vícios, eu tenho que ir buscar um livro que carrega um conhecimento sobre superação de vícios. E essa consciência que eu vou receber do livro, ela vai-me gerar uma... É como se preenchesse um buraco na minha alma. Eu estou a fazer estas práticas porquê? Porque o meu entendimento é o suficiente, me leva para este buraco. Então eu quero sair do buraco, vou preencher este buraco com o conhecimento certo e necessário para me elevar e sair deste lugar. E aí está o grande distinto diferencial. Para além disso também, desporto. Sempre vinha essa necessidade de querer masturbar-me, eu mandava-me para o chão. Era o compromisso que eu tinha, assim, sempre veio esse pensamento, matas com, matando a carne. Flexões. Flexões, logo para o chão no quarto, flexões. Eu tenho abdominais. Era muita flexão. Estás a ver, né? Era muita flexão. Eu imagino. Caramba. E essa parada do desporto é muito bom. E desporto, para quem não sabe, é esporte, tá, gente? É prática de atividade física. E eu quero pegar alguns pontos aqui. Eu acredito que a prática de atividade física, ela libera várias outras coisas, como endorfina, adrenalina. Então, são prazeres, né? São substâncias que também se encontram no sexo. E no desporto você acaba encontrando essas adrenalina, endorfina, serotonina. Então, de alguma forma, você acaba preenchendo o teu corpo com esses estímulos também e acaba te ajudando. O esporte me ajuda em várias questões. Nessa e várias outras, né? Várias outras. Mas um ponto que eu quero trazer aqui, não sei se tu já fez algum estudo em relação a isso, é a parte energética. Porque a gente sabe que o sexo, né? O amor, ele, quando você faz ali com tua parceira, né? Com a tua cônjuge, ele libera. E existe casos sobre isso, tá? Estudos sobre isso, que o sexo, ele tem uma alta liberação e uma alta frequência. E o que já aconteceu comigo já, e eu já testei isso, sempre quando acontecia alguma coisa desse tipo, de tipo, eu caí na masturbação, por exemplo, cara, alguma coisa ruim acontecia na minha vida. Não sei se era tipo uma autopenitência, alguma coisa, mas tipo, eu não tinha uma autopenitência ali, sabe? Não era uma autopenitência consciente. Era, cara, sei lá, não fechei um contrato. Tava tudo para dar certo, mas eu caí numa masturbação, por exemplo, cara, o contrato não deu certo. Furou um pneu, sabe? Sei lá, cara, fui tratado mal. Alguma coisa que era para dar certo, estava caminhando para um lugar certo, começou a dar para um lugar errado. E eu conecto isso muito com a frequência e energia, né? Todo ser humano tem energia e nós, por termos energias, emitimos certa frequência. Quando você gasta a tua energia, logo, liberou a tua energia, você diminuiu a tua frequência. Isso por mal feito, né? Não com a tua sua cônjuge. Ali, porque aí é um ato que você recebe energia também. É diferente quando você só libera energia que está fazendo solo. Você acredita que tem algo a ver com isso também, de quando você se masturba, de alguma forma as coisas na tua vida não andam por esse motivo? Muito boa essa pergunta. E essas são as tais consequências espirituais. Tem as consequências, digamos que mentais e materiais, que se refletem na nossa vida carnal, material. Depois tem as consequências espirituais, que é literalmente, nós achamos que eu preciso de aliviar a energia sexual.
manifesta-se através do quê? A energia sexual manifesta-se no órgão sexual e eu acho que para aliviar essa energia sexual preciso de me aliviar, de me satisfazer para liberar essa energia. E quando eu faço dessa forma, eu descarrego literalmente as baterias. Observem agora neste momento, quando vocês se masturbavam, a partir de agora ninguém mais se masturba, né? Vai ver este podcast. Como é que vocês se sentiam depois? Quando queriam ir estudar, ou trabalhar, ou treinar, ou focar em alguma coisa. A nossa energia ficou tão desgastada que eu fico molengão, eu fico preguiçoso, literalmente. Que eu estourei a minha bateria. E isso é o grande erro, porque a energia sexual é a energia mais criativa que Deus nos deu para criar, produzir, ir correr. Porque é um entrelaçar de energias. Não estou a esvaziar a minha e ficar zerado. Não, é uma troca, é uma entrega, é totalmente diferente do fazer sozinho e satisfazer-me a mim mesmo. Lá está, eu estou a matar a minha criatividade. Onde eu me autossatisfaço. Onde eu me relaciono é muito diferente, não é? Então, e depois vejo as consequências espirituais. É o quê? A minha frequência baixa, eu fico totalmente molegão, preguiçoso, a minha energia não está boa, não estou a emitir uma boa. Isso é tão inconsciente, é o lado tão invisível. Lá está, é o lado em que muitos endurecem o coração, fecham a mente. Isto não faz sentido. Mas querendo ou não, nós somos sempre escravos desta perspectiva, porque todos nós somos seres espirituais. Então, é um facto. Excelente, excelente. Mais perguntas. Você viu que eu gosto de perguntar, né? Manda. Mas antes de perguntar, vamos aliviar um pouco aqui o clima. Vamos olhar um pouco esse cenário que nós estamos olhando aqui. Gostou da vista, Marco? Maravilhoso. Mais do que a vista, é o ambiente que se faz aqui também. Inspira, né? A gente acorda com mais fluidez. Você falou que quando entrou aqui parece que a energia mudou. Depois você viu essa nossa vista. Parabéns, Eric, porque é diferente. Não há nada igual aqui em Portugal. É. Maravilha mesmo. É. Tanto a autocaravana, como nós chamamos aqui, do que o cenário também, né? Eu visualizo aqui, assim, uma plateia gigante à volta da caravana, tá já. O sol aqui transbordado, depois aqui vamos todos ao mar dar um mergulho. Coisas bonitas aqui podem acontecer. Muito bom, amém. Bom, agora mais perguntas, vamos lá. Eu sou muito perguntador, cara, eu quero mesmo entender. Por que você acha que muitos homens, né, estão viciados em pornografia e masturbação? Na sociedade está a existir muita influência de homossexualidade, de homens modernos, fazem o que eles querem e bem lhes apetece. E tudo isso provém desta ilusão e crenças que se geram na sociedade enquanto masculinos, né? E também femininos, também existe muito feminino, mas a minha área, olhando mais para o povo masculino, nos foram contando que masturbação é normal. Há aqui um ponto muito, é assim, é um ponto talvez fraco, sensível e pode incomodar muita gente, mas com todo o respeito, quando eu me masturbo eu enfraqueço-me. Certo? E quando eu olho para o mundo e depois aparece influências homossexuais e há outra possibilidade, então mas não era suposto eu conectar com uma mulher, então eu também posso relacionar com um homem? E depois o casal homossexual, eles dependem muito da masturbação, de pornografia e tudo mais. É uma conexão mais carnal e a autossatisfação não é tanta como é com o homem e a mulher. Então eles recorrem muito à masturbação. E isso vai destruindo a sociedade de alguma forma. Depois essas pessoas, estes casais homossexuais, eles transmitem aquilo que eles vivem para fora e acabam por gerar uma influência que gera uma distorção na identidade da sociedade. Mas nós, quando não nos conhecemos, ou estamos numa situação mais obscura, confusa da nossa vida, e aquilo abre um caminho na mente. Então eu começo a colocar em opção, olha, talvez, porque não? Talvez goste, eu não sei se gosto, se não gosto, não experimentei. Então começam a abrir caminhos na nossa mente que nos influenciam e nos levam para lugares que não são os nossos lugares. Deus fez homem e mulher para se unirem e se servirem, se fortalecerem um ao outro na vida. Onde há essa quebra e há essa influência na vida, desconecta-nos da nossa real essência. Né? Então influencia muito e enfraquece muito o homem no caso. Eu já me esqueci da pergunta, mas acredito que estou na linha. Que vem para destruir muito a nossa identidade. O ser humano ele perde-se muito na sua masturbação e nesse consumo de pornografia. Afasta-se muito de quem nós somos de verdade. Porque nós estamos a educar a mente para ser escrava de prazer, literalmente, né? Esquece, hedonista. Então, o que você está falando é que a perda de identidade acaba levando esses homens também a se viciarem em pornografia e a masturbação e etc. Então seria a perda da identidade. Isso. A grande consequência da masturbação e pornografia não é sequer perda, eu não sabia quem era. Logo ainda me afasto mais de quem é que eu era. Então literalmente confusão de identidade.
Eu vivo uma vida entregue a algo que eu acho que sou, mas não é só uma confusão de identidade. Porque quando eu vivo baseado em, por exemplo, por isso é que a Bíblia, ela condena a homossexualidade. Não é por acaso, não é porque vai condenar as pessoas e não podes amar um homossexual. Eu amo todos os homossexuais. Vocês são muito amados, muito queridos e queridas. Tenho familiares meus que são homossexuais. No entanto, o que é que nós queremos trazer com isso? É que não é natural da nossa espécie nos envolvemos com o mesmo sexo. Porquê? Porque quebramos e literalmente a gente influencia o crescimento natural de uma sociedade. Se vai confundir e girando e não gera homem com homem, mulher com mulher, não gera. Mas se fosse só desde o início, como é que eu estava aqui? Não estava. Não existe a multiplicação. Exato. Então a gente quebra uma natureza humana por inconsciência ou ignorância, achamos que temos o direito de e estamos a ir até contra o nosso Criador. Ou seja, você desalinha todo o sistema que foi criado, né? Que é homem e mulher que geram filhos para multiplicar e continuar a sociedade. Exatamente. E depois dizem assim, Marco, mas o que é que eu vou fazer na minha vida se eu sou homossexual e faço o quê? Amigo, amiga, eu também já sofri de crise de identidade e sexualidade. Dos meus 20 aos 23 anos, eu vivi uma perturbação muito grande de identidade e sexualidade. Eu achava que era homossexual mesmo. Eu tive prestes a entregar-me para a homossexualidade. Eu chegava a falar com muitos homens para entender o que é que estava a acontecer comigo. Eu não percebia. E porquê? Na minha família existe essa raiz da homossexualidade. Logo isso gerou um caminho na mente que abriu essa possibilidade. Ou será que isso sou? A parte de sofrer com mulheres, nenhum relacionamento meu dá certo. Eu sou muito medroso. Olha para o meu primo é mais forte do que eu. E eu sou muito mais fraco, eu não tenho capacidade de lutar, parece ter medo, fico mais medroso. Será que eu sou homossexual? E porquê? Porque abriu-se um caminho na minha mente, através da minha família, que existe essa possibilidade no mundo. Então eu posso escolher entregar-me para a homossexualidade ou não. Como não? Entendendo e buscando entender o que é que está a acontecer comigo. Porque a minha natureza, se é homem, eu sou feito para gostar de mulher. Se eu estou a ter uma tendência para gostar de o mesmo sexo do que eu tenho que ir às raízes da minha vida, da minha família, das minhas vivências e ambientes e perceber o que é que isto está a surgir em mim. E aí veio essa raiz através da minha família. E eu resolvi isso em 3 anos. Eu tive 3 anos para resolver essa crise de identidade. Foi dos 20 até aos 23. Então eu digo-vos assim, com muita autoridade. Eu curei literalmente uma crise de identidade que eu tive prestes a entregar-me para a homossexualidade. Falei com mais de 100 homens para entender porque é que eles eram homossexuais. E a maioria tem um mau relacionamento ou com o pai ou com a mãe. Foram muito mal tratados pelo pai ou pela mãe. Tem muito má imagem sobre o sexo oposto. Logo entregam-se para o mesmo sexo. É muito profundo isso. Eu gostei muito dessa linha, muito, muito profundo mesmo. E como que você fez nesses 3 anos para poder curar essa crise de identidade que você estava vendo? Você procurou ajuda? Você falou que conversou com 100 homens, você encontrou algum esse padrão de similaridade, né, que é sofrer com o pai ou com a mãe, ali algum relacionamento, mas como que você conseguiu fazer isso? Até para as pessoas que estão nos ouvindo lá e que estão passando por esse motivo, não necessariamente por causa da idade, porque a idade é só um detalhe, né? Tem pessoas que às vezes, e eu já vi casos de pessoas casadas, com netos inclusive, e que falou, olha, maravilha, agora eu já fiz a minha vida, já criei meus filhos, agora eu vou me entregar para os prazeres. E acabam se entregando para a homossexualidade e esse tipo de coisa. Como que você fez, cara, desses 3 anos para poder sair disso? Essa foi uma grande estratégia que eu tive. Foi ir conversar com pessoas que já se diziam homossexuais. Para eu entender o que estava a acontecer comigo. E através disso, eu ouvindo essas pessoas que se diziam já homossexuais, eu comecei a perceber que eles não são. Eles estão homossexuais. Eles escolheram, é um estado que eles se entregaram. Derivado de uma confusão mental, uma grande dor de sofrimento na vida. Eles entregaram-se. Onde eles partilharam comigo o porquê como é que era o passado deles e porque eles viveram e tudo mais, eu comecei a olhar para a minha história. Aos 5 anos sofri uma tentativa de abuso sexual. Essa foi uma tentativa porque tentou, não aconteceu nada, mas o homem literalmente, eu estava a brincar ao esconde-esconde, estava escondido assim embaixo, estava agachado, e estava na altura da anca do homem, era um amigo meu mais velho. E ele vem atrás de mim a jogar ao esconde-esconde, é um jogo aqui em Portugal, não sei se no Brasil lá. Sim, sim. Esconde-esconde, esconde-me e ele vem atrás de mim. E do nada vai tirar as calças e pede para eu fazer sexo oral nele. Dói para ele. Aquilo deu um choque. Eu lembro-me perfeitamente desta visão. Foi tão impactante. Aos 5 anos. Hoje vejo isto literalmente. Dói para ele. Não! Ajuda! E começa a gritar, a pedir ajuda. Eu bato nele e depois consigo fugir. Mas aquilo gerou uma crença tão grande dentro de mim que só aos 20 anos é que se veio a revelar. Quando eu decidi ser um homem melhor. Aos 20 anos depois do coma, eu entrei para o exército.
de tomar uma decisão. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero me libertar de toda esta crença, toda esta falta de autoconfiança, de autoestima. Estou destruído. Eu quero me melhorar a mim mesmo. Quando entrei nesse processo de cura, as feridas todas começaram-se a revelar. Eu não entendia porquê. Quando eu falei com esses mais de 100 homens, eles começaram a falar sobre a história deles. E eu comecei a conectar e começou a reavivar a minha memória. E eu, também vivi por isto lá atrás. Outro aspecto, a minha tia levou uma porrada tão grande do meu tio, na altura ela era casada, que eu lembro-me de ver a minha tia ir para o hospital, e o motivo foi que o meu tio e deu uma grande porrada e meteu a minha tia no hospital. Daí para a frente, a minha tia virou homossexual. Até hoje, ela não mais olha para um homem da mesma forma. Ela não era. Ela tornou-se. Ela escolheu, foi um estado derivado de uma situação da vida, um trauma. Exatamente. Então eu entendi a minha pessoa. Opa, peraí, eu não sou. Eu estou a viver algo que vem de alguma coisa que eu não sei bem o que é. Quando eu dediquei energia para resolver, eu entendi de verdade a minha essência, que era enquanto homem masculino. Eu tinha uma posição na terra para ocupar. Eu tinha uma obra para fazer aqui. Eu não vim aqui à toa. E eu vim para amar a minha mulher, para honrar, para cuidar, para proteger a minha família, criar filhos, prover, multiplicar. Servir uma missão acima de tudo. A maioria de nós cai em masturbação e pornografia porque nós temos uma vida dura, temos uma vida mole demais, com poucos desafios, com pouca coisa para dar. Então estamos sempre descansadinhos da vida, molengões, preguiçosos. Vou-me masturbar. Tivéssemos a cuidar da nossa vida, a fazer o que tem que ser feito, a meter energia para correr, para cuidar de nós, da nossa família, essa necessidade não brotaria em nós. Então foi essas coisas que você entendeu durante isso. E aí você foi tratando. Talvez tudo, fui sempre, mudando a mente sempre. O segredo mesmo, sinceramente, nunca ninguém quer mudar a vida. Ninguém muda a vida. Ninguém tem capacidade de mudar a vida. Quer mudar a minha vida, quer ter Não importa a vida. Muda a mente. Não adianta nenhuma mudança na vida sem mudança mental. Mais tarde ou mais cedo a gente vai cair no mesmo buraco, porque a mente não mudou.Ela vai criar novamente aquilo que ela estava antes de sair para uma nova posição. Então a mudança foi mesmo mental. Eu buscar entendimento acima de tudo, sempre falar que as pessoas que se diziam que eram, entender-me a mim mesmo. Ou seja, sempre buscar alguém que já está lá na frente, eu vou acelerar o meu processo. E depois foi muito estudo. Eu li, em 3 anos li mais de 400 livros. É muito livro. Isso é impossível. É impossível não. Eu sentava a bunda na cadeira e a minha energia era para aquilo. Vem a vontade de masturbar, não sei do quê. Ler, estudar, exercício, beber água. Matava a carne totalmente. Então já são assim, mais de 5 anos sem qualquer tipo de desejo. Sem abrir um site de pornografia. Não surge instantaneamente. Não existe isso. Porque ela foi totalmente renovada, reprogramada. Estão limpas, tudo que possa haver que te leva para um lugar menos bom. Esse foi o grande segredo, foi isso. Maravilhoso. Agora me diga uma coisa. Você falou muito de livros. Você buscou livros específicos que te ajudavam com isso ou diversos livros e você usava a leitura desses livros somente para poder ocupar o teu tempo, a tua mente e desviar do foco de pornografia? Todo o livro, aliás, o processo de amadurecimento de leitura foi assim um bocadinho à toa. Foi recomendações e tudo mais. E eu até desenvolvi um método que eu hoje tenho, que é o método de transformação 2 em 30. Que é uma metodologia que leva as pessoas a desenvolver essa habilidade. Nós temos que desenvolver esta habilidade, que é entender qual é que é o conhecimento certo para a fase da vida que eu estou a viver agora. E baseado nisso, eu tenho que dedicar toda a minha energia, tempo, atenção, dinheiro, recurso financeiro para receber algo que vai ajudar na fase que eu estou a viver. Então tem que ser sempre alinhado com isto, porque senão todo o tempo, energia e foco que eu deito no livro vai mandado para o lixo. Ou então serve muito pouco. Em 300 páginas consigo absorver 20. O conhecimento que lá está não era útil, não está conectado com a minha fase. Eu tinha sempre este alinhamento entre a leitura, a ação e a fase da minha vida. E hoje tem algum livro que você poderia indicar para as pessoas que estão passando por isso também? Se tem a ver com masturbação e pornografia, existe um livro que é A Armadilha da Pornografia. Traz o lado invisível e obscuro que a sociedade não vê e o sistema não prega. Então é o lado que ninguém contou para os sexólogos, ninguém contou para os psicólogos, ninguém contou para essa área toda da sexologia, que não contam no sistema. As faculdades não falam sobre isso. Existe um lado espiritual e invisível que acontece com todos nós. Sensacional. Eu não conhecia esse livro, não. Não conhecia esse livro. Vamos ver se a gente consegue deixar aqui na descrição desse podcast. Inclusive, eu quero convidar você a seguir o Marco. Marco Miranda vai estar aqui na descrição ou vai estar passando aqui no vídeo, tá? Em algum lugar desse vídeo você vai encontrar as redes sociais do Marco. Pode ter certeza disso. Marco, você provavelmente não passe por isso. E aí eu vou falar um caso meu. Eu sou brasileiro que mora aqui em Portugal e a gente tem muitos problemas com documentação, com a residência e etc.
e eu tive que contratar uma advogada para poder tratar do meu processo de nacionalidade, do meu processo de residência permanente, tanto o meu como da minha esposa e agora da minha filha. Então, eu quero convidar você que está precisando da sua nacionalidade, abrir uma empresa, você que precisa tratar da sua certidão de residência permanente, esteja no Brasil ou aqui em Portugal, ou simplesmente você que está passando por uma dificuldade com a AIMA, deu entrada e não está conseguindo resposta para os seus documentos aqui em Portugal. Eu contratei a minha advogada Helena Neves, ela tem um escritório lá na região de Braga e ela vai falar um pouquinho com você aqui no próximo, logo em seguida. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Marco, agora eu quero voltar e fazer uma outra pergunta para você. Você fala muito sobre homens fracos e homens fortes. O que na tua visão, categorizar mesmo, dar adjetivos aqui, quais são as diferenças de um homem fraco e um homem forte? O homem fraco principalmente é aquele que não tem domínio próprio. Ok. O homem fraco é aquele que vive pela força do braço. O homem fraco é aquele que precisa de roupa, calçado, um carro, um bom óculos, precisa de parecer mais do que o que realmente é. O homem fraco é aquele que não sabe a sua missão de vida. O homem fraco é aquele que não sabe amar a mulher. O homem fraco é aquele que olha para a mulher como um objeto. O homem fraco é aquele que não honra pai e mãe. E que não quer. Não é que não honra, mas é que não querem fazer nada disto. Eles não fazem e não querem. O homem fraco, principalmente, é carregado de orgulho. Ele rebenta de orgulho. Em todos os sentidos. Caraca, e o homem forte? O homem forte pode ser que é tudo o contrário do homem fraco e tem muito claro, ele dá a vida pela missão de vida dele, ele protege, ele honra a família dele e principalmente a esposa, se tiver esposa, né, no caso, enquanto não tiver esposa, honra pai e mãe e ama-te a ti como amarias a tua esposa e que busca conhecer a Deus acima de todas as coisas e não o Deus da religião, é o Deus Espírito. É muito diferente que existe muita crença aqui em Portugal, crenças de religiosidade, de que Deus, Jesus é a religião, não é esse Deus que eu estou a falar. Se só conhece o Deus, Jesus da religião, é outro nível mais à frente. É o Deus Jesus Espírito. É o teu Criador, o teu exemplo que se fez carne para te ensinar a viver nesta terra. Então, um homem de verdade e de forte, ele sabe isso. Sabe? Ele tem muito temor a Deus. Ele busca conhecer acima de tudo, antes de abrir a boca e julgar. Ele ouve, escuta, vai buscar entender. Então, não somos reativos, somos homens que nos dominamos a nós próprios, que damos energias para coisas que nos constroem, provedoras, enfim, literalmente é um homem que olha para a vida dele e que não ignora. Ele busca melhorá-la em todos os sentidos. E literalmente é isso. Eu pergunto isso porque eu participei do movimento Homens com um Propósito, do Rafael Nassik, e lá a gente tem as 12 virtudes dos homens com propósito, né? Eu não sei se você tem alguma elencada que você acredita, de acordo com a tua visão, de acordo com a tua vivência, tem algumas virtudes que os homens fortes precisam seguir, na tua visão? Bem, virtudes eu vou entender como confiança, autoconfiança, autoestima, amor próprio, domínio próprio, responsabilidade, muita responsabilidade, honra, respeito, dá um set, foco. O homem de verdade tem que ser focado, tem que ter um propósito, não anda aqui à toa, toda a minha energia tem que ser canalizada para alguma coisa. O homem, o sexo masculino, nós é o que temos a testosterona, é muita energia num homem, até que se nós não a dominamos, só fazemos é porcaria na vida. Então é importantíssimo nós termos um foco e canalizada sempre uma missão de vida, uma missão diária, e é isso. Olha só, você acrescentou algumas outras. Lá a gente tem, por exemplo, o homem precisa ser provedor, o homem precisa trazer proteção, o homem precisa ser pilar, o homem ele precisa honrar pai e mãe, entende? Então tem várias, ou seja, tá bem conectada com aquilo que você traz.
Lá nós temos os 5 P's do homem de valor, do homem de propósito, né? Que é pai, que é ser pastor, é ser provedor, é ser pilar e assim por diante, sabe? Então por exemplo, pastor. Por que pastor? Porque o pai, ele precisa ali profetizar palavras de bênção sobre a sua filha, sobre o seu filho. Eu falei filha porque eu tenho uma filha. Então, a primeira que me veio à mente é logo a filha. Da palavra de bênção, ó filha, você vai ser luz na vida. Você, por exemplo, o que eu falo para minha filha? Filha, você é imagem e semelhança de Cristo. Você é muito autoconfiante. Você é muito forte. Aí eu faço assim com o braço. Você é muito forte. Você é muito corajosa. Você é muito comunicadora. Você é muito temente a Deus. Você é muito espiritual. Você tem uma intimidade com Deus. Você é networker. Eu falo para ela. Eu falo, filha, você vai falar para multidões. Você vai impactar vidas. Você vai transformar gerações. Sabe? Eu falo, você vai fazer muitos bons negócios, você vai ser próspera em no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas empresas. Então, eu falo isso. Isso é ser pastor. É você trazer essas palavras e orar também pela sua casa. Orar eu olhei aqui no telemão, tá vibrar. Então, é você profetizar, é orar pela sua casa, orar pela sua descendência, orar pela sua esposa. Por exemplo, às vezes a esposa tá ali embaixo, o esposo tá embaixo, a esposa orar pelo marido e assim por diante, sabe? Então é nesse sentido de pastorear, de trazer o espírito para dentro de casa, o espírito de Deus para dentro de casa, sabe? Então, cada dia mais eu tenho buscado isso. Você também crê nisso? Eu vivo isso. Vai fazer 5 anos que eu vivo isso. Eu hoje, e digo isto com muito amor, sem nenhuma soberba, sem nenhuma altivez. Eu hoje sou homem santo. Vivo em santidade há 5 anos. E sabes o quanto isto nos capacita a viver o propósito de Deus na Terra? É maravilhoso nós podemos olhar para Jesus e ver nele, olha só, eu ser homem e poder olhar para um homem que é Deus vivo na Terra e poder modelar ele. Não vou ser igual, mas posso ser a semelhança. Uau! O que é que a gente quer mais? A gente tem tanto, temos tudo que muitos de nós negamos. Então assim, eu vivo isso, eu sou o cristão vai fazer 5 anos. Hoje sou a imagem e semelhança de Jesus e que Deus me lapida cada dia mais 1%. Essa é a minha busca diária. O meu foco, eu já disse à minha mulher, vida, me perdoa, mas eu amo mais Jesus do que a ti. E que assim seja sempre. Porque enquanto eu amar mais a Jesus do que a ti, eu vou-te amar muito mais a ti também. E então assim, olhar para ele com este olhar é transformador. E que muitos de nós tínhamos essa graça na vida, porque não há coisa melhor do que viver para ele, por ele. Vivemos nele, ou ele em nós, no caso, temos essa bênção de poder, de que ele habita em nós. Então literalmente é isso, ele é o meu guia. O guia. E não tem como negar, né, cara? Olha só, a criação tá aqui. Tal e qual. A criação tá aqui para ele ver, né? A criação tá aqui para ele ver. A criação tá em qualquer lugar. Então, isso não é sobre religiosidade, isso aqui é sobre viver aquilo que nós vivemos. E aqui eu não tô para te convencer, eu só tô para te mostrar aquilo que eu vivo, e o Marco tá aqui só para mostrar aquilo que ele vive. Marco, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Hoje, quais os movimentos que você está envolvido e, como você falou, que você é mentor de homens. Como que você ajuda esses homens? Você tem alguma comunidade? Você tem livros, e-books? Como que é distribuída a tua mentoria? Como que você ajuda esses homens hoje? Como que elas podem te procurar para poder, se estão passando por essa dificuldade, para que você possa ajudá-las? Eu hoje tenho 5 caminhos. 4, 5 caminhos. Tenho a mentoria individual, que eu tenho muito cuidado só de fazer presencialmente. É só, neste momento agora estou em Lisboa, só mentoro homens que vivem aqui na região. Eu quero estar perto, quero estar a confrontar o homem. O homem precisa de ser confrontado. As minhas mentorias são muito fiéis nesse sentido, 3 meses de acompanhamento. Então estamos juntos durante essa temporada. Depois tenho um e-book, que é Liberta-te da masturbação e pornografia e Transforma-te em 30 dias, onde eu literalmente empacotei os meus 4 anos de libertação para hoje trazer ferramentas e ativação e transformação e comprimir esse tempo daqueles que querem começar a fazer esse processo. Em vez de estarem 4 anos nessa luta, em 30 dias conseguem acelerar muito mais esse processo de libertação. Com ou sem o meu acompanhamento. Tem também um método de transformação da gentilidade, que eu tinha falado. É uma metodologia que tem restaurado casamentos, tem libertado pessoas de peso, de obesidade, tem gerado muita autoconfiança, pessoas estão a triplicar as vendas. Assim,
Esse abrange todas as áreas da vida. É uma metodologia muito individual e particular para cada pessoa. Depois tenho a minha consultoria individual e momento é este. E tenho a minha comunidade, Homens de Valor, onde nós estamos lá só homens. Lá tenho mesmo uma seleção para ver quem é que entra no grupo. E ali estamos em comunidade, partilhamos. Eu vou em breve fazer a imersão de 2 dias. Quero levar os homens para o meio assim do mato. Eu, como militar que fui 6 anos, quase 7, eu fui muito lapidado na vida militar. E eu entendo o quanto, se Deus habitasse na vida militar, o quanto aquilo seria transformador. E agora quero trazer isto para o meu movimento. Criar um momento de 2 dias em que vou gerar um ambiente militar de transformação masculina, mas trazer um mundo espiritual para aquele lugar. E está para breve. Em breve vou fazer uma palestra para anunciar. E é isso. Tem sido aí uma bênção. Excelente. Agora a pergunta aqui. Eu tenho 2 perguntas. Qual o conselho que um Marco de 10 anos atrás daria, com todo o conhecimento que você tem hoje, qual o conselho que o Marco hoje, com 28 anos, não é isso, 28, né? Com o Marco com 28 anos, daria para o Marco de 18 anos atrás? Quais os conselhos você daria? Não faças nada sem ter um profundo entendimento. Não faças porque o melhor amigo recomendou. Não faças porque é um best-seller. Não faças nada sem entender profundamente o que estás a fazer. Porque esta é a maior pecaminosidade da sociedade, do mundo. A palavra fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento não é este conhecimento superficial de um reels do minuto, de ver um vídeo na internet, não. É um conhecimento que eu pago o preço para obter o conhecimento. Eu, quando estudo um livro, eu tenho que lá estar durante 2 semanas, pelo menos a abrir o livro durante meia hora. Bom, esse esforço para obter e extrair o conhecimento é o que me faz aprender e reter e valorizar o conhecimento que eu estou a obter. O problema do mundo é que nós queremos saber de tudo sem esforço nenhum. E assim não aprendemos. Não dá para aprender assim. A gente não está a pagar, não está a fazer nada por isso. Então o conselho que eu dou para o Marco de há 10 anos, qual é que era o conselho que o Marco de há 10 anos dava para o Marco de hoje? Era busca o conhecimento acima de tudo. Busca. E foi exatamente aquilo que eu fiz. Daí a minha vida está-se totalmente transformada. Eu vivo numa paz em Deus. Que eu não sei, eu amava todo mundo acessasse este nível e esta frequência na vida. Mas é preciso pagar um preço. Então já que temos que pagar um preço, que paguemos o preço da sabedoria. Porque senão a doença vai ser a ignorância. E essa vai nos rebentar com a nossa vida. Literalmente. E agora, qual foi a pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito para você aqui nesse podcast? Qual é a tua visão sobre Portugal atualmente? Em relação ao quê? Minha visão em Portugal em relação ao quê? Em relação a homens, em relação a negócios, em relação a espiritual, em relação ao quê? Essa seria a pergunta que eu gostaria que me tivesse feito. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, responde essa pergunta. Qual que é a tua visão em relação a Portugal, então? Em relação a esses aspectos, aos homens? Eu vou falar algo que eu nunca ouvi na internet e em Portugal existe uma forte e uma invisível aliança do governo com a religião católica. Eu fui militar durante 7 anos e eu vivi coisas lá, eu vi coisas lá. Eu entendo o que é que está acontecendo na sociedade em Portugal. E Portugal está escrava e na mão do governo. Eu digo isto sem nenhum medo, sem nenhum temor. Eu, se tiver como querer lucro, não tenho qualquer tipo de medo em dizer isto, sinceramente. Mas é que nós, enquanto sociedade, precisamos acordar. Nós estamos tão na mão do povo, nós não nos libertamos. Sabes, parecemos tipo o povo lá no Egito. Falar Moisés que libertou o povo e depois estiveram lá e agora falta um bocadinho de cá. Eles estão a ser libertos, literalmente, mas depois estão a chorar por coisas migalhas que o governo dá. Então, os homens em Portugal, se eles não acordam, nós vamos perder o nosso país dentro de 5 a 10 anos. Esta imigração, e não é do povo brasileiro que eu estou a falar, esta imigração de Islão, de Paquistão e tudo mais, eu amo todas as pessoas, mas existe uma estratégia por trás muito obscura que o Islão quer tomar a Europa. E Portugal está a ser a porta de entrada para a Europa para Portugal ser tomado. Então, homens, acordem, eu preciso de vocês, nós precisamos de vocês para combater um bom combate. Para não nos prepararmos, não estamos a falar aqui de conversas de paz para ter engajamento, nem para ter. Não era sobre isso. É a realidade que está a acontecer aqui. Portugal está a ser tomado pelo Islão e acordemos, porque se a gente não acorda, vai ter uma guerra bem forte aí na frente, tá? Então, é muito mais do que masturbação e pornografia. Domina a tua carne para que tu possas usá-la para missões maiores e contribuir para um mundo melhor. É nas nossas mãos do povo está a solução deste mundo, não é do governo. Senhoras e senhores, esse
é Marco Miranda. Foi um prazer, meu queridão, ter com você. Passamos aqui 1 horinha conversando com essa vista maravilhosa, com esse conteúdo transformador que você trouxe aqui. Eu quero lhe agradecer imensamente, eu quero agradecer nessa vista, mas vou trazer aqui agora para mim. Quero agradecer imensamente você pelo conteúdo que você trouxe, mas acima de tudo, pelo teu propósito, pela tua força e por não desistir. Por estar, inclusive, convocando um exército de homens para que possa combater um bom combate, se posicionar na sociedade como homens de valor, como homens de propósito e homens que fazem a diferença, primeiro nas suas casas e depois na sociedade. Quero te agradecer imensamente, de verdade. Grande abraço para você. Queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que vão escutar o nosso podcast aqui, uma mensagem final para os homens que estão passando por alguma dificuldade agora. Homens, conheçam-se a vocês mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se busca conhecer, nós vemos a criação em nós. Deus pode habitar em ti. Limpa a tua mente toda a raiz de crenças do passado, da tua família, dos teus amigos, tudo aquilo que tu viveste. Cura isso, de verdade. Conhece-te profundamente. Hoje, a tua vida é um efeito. Tens que descobrir as causas. Essa é a tua missão. Para poderes acessar o melhor que há em ti e renovar as causas da tua vida. Tá bom? Faz isso, por ti mesmo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado por sua audiência. Comente aqui. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo é de utilidade pública. Compartilha com o seu amigo, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu primo. Compartilha com o seu cônjuge. Coloca aqui um comentário que mais te impactou nesse vídeo. Subscreva no canal, acione o sininho, né, que é o sino lá para receber as notificações. Eu estou trazendo um conteúdo aqui e convidados para transformar a sua vida. Quero que, de verdade, que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Não é só por causa da vista, como vocês estão vendo. Não é só por causa do Marco ou só por causa de mim. É por causa da mensagem. Então, eu preciso da sua ajuda para que essa mensagem, esse podcast, chegue a mais pessoas. Eu sozinho, eu só tenho uma quantidade limitada de pessoas. O Marco, a mesma coisa. Mas você, João, Ricardo, Maria, José, Joana, vocês conhecem mais pessoas. Então, a única coisa que eu peço para você, compartilha. Meta o like aí, compartilha esse vídeo, comente. Tá bom? Se for marcar a gente nas redes sociais, aqui no Instagram, também tem nas redes sociais aqui, pode nos marcar, vai ser um prazer, tá bom? Eu reposto, o Marco vai provavelmente repostar nas redes dele também. Quando estiver vendo esse podcast, faça isso, tá bom? Não deixe que a mensagem pare em você, deixa que você seja mais um canal de bênção para que a mensagem alcance mais pessoas. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente e nos vemos no próximo programa RotaCast Oficial. Grande abraço, simbora!